Agora sim. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass sobre a equipe dos sonhos. O que é a equipe dos sonhos? A equipe dos sonhos, já ouviram falar sobre o Dream Team? Né? Isso é um termo muito usado nas seleções de basquete, seleções até mesmo de futebol, de vôlei, que é a equipe dos sonhos. Aquela equipe que é bem engajada, aquela equipe que está junto ali para chegar no resultado, alcança o resultado. Geralmente, essa equipe tem algumas características para ela chegar nos resultados. Se você for analisar os principais times que vencem as Copas, os principais campeonatos, esse time ele é formado por pessoas com determinadas características que se complementam, assim como é liderado por um líder que possui determinadas características também. Então, esse é o tema da Masterclass de hoje, dessa aula, onde eu vou colocar quais são os principais itens. Um verdadeiro checklist para você. Então, você pega aí um papel, caneta, para anotar. Eu vou compartilhar a tela para quem estiver aqui na minha apresentação, quem estiver acompanhando do Instagram, vai poder anotar também os 10 principais passos desse mapa que eu criei, que compõe o Dream Team, compõe a equipe dos sonhos para a sua empresa. Então, se você tem determinados problemas com as pessoas na sua empresa, por exemplo, você combina as coisas, eles não cumprem, você tem rotatividade. Sou do segmento de academias, eu vejo que muitas academias têm muita rotatividade com colaboradores. Se você tem muita rotatividade, se o pessoal não faz aquilo que você combina, se não tem o resultado, se você percebe que aquelas pessoas estão ali mais para receber o salário do que para trabalhar, inclusive isso virou um termo hoje em dia, né? Das pessoas fazerem um corpo mole, na verdade, até você mandar embora. Por quê? Porque tem muita gente que tem essa característica de não quer um trabalho, quer um emprego. Então, o emprego tem aquela coisa do garantido. Então, a pessoa faz o mínimo necessário só para não descaracterizar, né, a contratação, mas não entrega mais. E isso é um problema para você, que é o dono do negócio. Como é que você faz crescer o seu negócio se você não tem uma equipe engajada? Então, hoje, rapidamente, essa aula vai ter no máximo aí 40 minutos, no máximo 50 minutos aí para a gente conversar, onde eu vou passar esse passo a passo e você papel e caneta na mão. E você vai analisando se todos esses itens, todos esses passos você já possui no seu negócio. Se você não possui esses passos no seu negócio, alguma coisa está falha, eu estou à disposição com os meus cursos na Universidade do Empreendedor, onde eu falo mais profundamente sobre cada um deles. Estou aqui à disposição, tanto na Universidade do Empreendedor quanto nas mentorias. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para quem está na minha aula. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tá abrindo aqui o mapa. Vamos lá. Cadê o meu mapa? Só um minutinho. Bom, enquanto vai abrindo aqui. Já vou abrindo falando para vocês sobre o primeiro item que eu vou tratar nesse mapa. Primeiro item do mapa, ele abriu tudo de uma vez aqui, deixa eu fechar. O primeiro item de um mapa de uma equipe dos sonhos, como eu falei anteriormente, é a liderança, o líder. Até porque não tem uma boa equipe sem um bom líder. E o que precisa ter esse líder? Como é que é esse líder? Uma vez me perguntaram assim, Thaís, para empreender, você precisa ter conhecimento de liderança? Você precisa saber liderar para empreender, para ter um negócio? Sim, eu acredito que seja a primeira característica de um bom empreendedor, além de outras características, como eu já falei diversas vezes aqui, mas o assunto não é esse. A característica de liderança é importante porque a partir do momento que você decide abrir o seu negócio, você já começa a liderar. Você já lidera o seu próprio projeto, você lidera os sócios que estão com você, você lidera os fornecedores que você vai precisar contratar, as pessoas que você vai precisar contratar. Então, é necessário sim você ter habilidades de liderança para ter um negócio.
Pode ser que esse não seja o seu ponto forte, pode ser que você acabe contratando alguém para pegar, né, para assumir esse papel de líder, principalmente relacionado às pessoas, mas é importante sim que você tenha características de um bom líder. Então, nesse mapa que eu montei aqui, da equipe dos sonhos, tem 10 itens. O primeiro é a liderança. E o que compõe a liderança? Primeiro, as características do líder. O líder ele precisa saber ouvir, ele precisa saber comunicar, ele precisa planejar e delegar. Esses principais 4 itens são características de um bom líder. E as obrigações dele, a motivação, o equilíbrio e a recompensa. Então, você como líder, você vai precisar lidar com conflitos, você vai precisar delegar. O que é delegar? Você saber o que você precisa passar e para quem você vai passar as demais tarefas. Você não faz tudo sozinho, você não está ali para assumir tudo sozinho. Imagina um time, né, um time de basquete, um time de futebol. Não, o líder, tem o líder que é o capitão do time, que ele está ali dentro, e tem o pessoal do técnico, tem o técnico, tem o treinador e tal, mas o líder, aquele que é o capitão, que ele está dentro, ele está na operação, ele está junto, ele faz isso, exatamente isso. Ele lidera, ele posiciona, ele conversa, ele ouve, ele também ajuda com os conflitos. Então, para ser um bom líder, são essas principais características e saber motivar, saber equilibrar o seu time, porque às vezes acontece conflito dentro do time, né? E recompensar essas pessoas. É muito comum você escutar que o líder, na verdade, ele não se impõe, ele acaba sendo eleito pelas pessoas, e essa é uma verdade. Por quê? Porque geralmente essas características são tão claras, são tão visuais diante das pessoas, que as pessoas mesmo acabam elegendo esse líder, escolhendo a quem seguir. Então, se hoje você tem problema com seus colaboradores, é bem provável que o problema seja, primeiro, em você. É uma verdade dura, muita gente não concorda quando eu falo isso, mas sim, e até é correto você trazer isso para você e falar, tá, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou falhando, para que o meu time não esteja entregando o que ele precisa entregar. Então, quando eu vejo os colaboradores não, os empresários falando, Thaís, mas o mercado de academias é muito difícil, colaborador, mas tem um monte de academia que contrata um monte de gente, e você que precisa contratar 2, 3, meia dúzia, tem dificuldade. Então, dar um passinho para trás, e é isso que eu vou falar aqui na equipe dos sonhos. Quais são os principais pontos que você precisa analisar na sua gestão de pessoas, na gestão do seu time, para ver onde é que está falhando e que você não está conseguindo integrar um time legal para a sua empresa. Então, falei primeiro aí de liderança, das características, das obrigações do líder. Esse é o primeiro ponto. Se você é o dono do negócio, esse é o primeiro ponto que você precisa pensar. Vamos para o segundo. Aí vem o segundo ponto, né? Você é líder, você está exercitando as suas características, as suas obrigações. Segundo ponto, que é contratar bem. Você precisa saber contratar as pessoas que estão com você. Se você contrata errado, acaba dando errado o restante do processo. Né? Você contrata a pessoa errada para o cargo errado, então o recrutamento e seleção é o segundo ponto importante. Você precisa ter muito bem descrito a sua vaga, qual é a missão do cargo, qual que é a atividade que a pessoa vai fazer, qual que é a qualificação, o que se espera desse colaborador. A qualificação ela é muito importante, a experiência ela é muito importante, mas você precisa trazer isso para dentro da empresa. Às vezes, eu já vi a contratação de alguém, fala, nossa, aquela pessoa é ótima onde ela está, né? Às vezes você conhece alguém e fala, nossa, mas aquela pessoa seria ótima aqui dentro. Aí chega dentro da sua empresa, ela não é boa. Você alguma vez já promoveu alguém dentro da sua empresa que antes ele era um bom colaborador fazendo o que ele fazia, mas quando promoveu ele não entregava a mesma coisa? Por quê? Porque às vezes a gente só vai em cima do que está por fora. E existe um conjunto de coisas que são necessárias. Então, a descrição dessa vaga, a missão desse cargo, desculpe, as atividades e a qualificação dessa pessoa é um conjunto de coisas, de características que ajudam você a contratar bem. Você também precisa definir o perfil desta pessoa. Uma das contratações mais erradas que acontecem é quando você precisa de uma pessoa para fazer determinada atividade, fala, nossa, mas essa pessoa
Eu já vi contratações assim, nossa, mas essa pessoa já exerceu esse cargo numa grande empresa, chega na sua, não vai. Por quê? Porque você não analisou o perfil, você só analisou onde ela estava. Então, você não contratou essa pessoa pelo que ela é, o que ela faz, e ela vai fazer dentro da sua empresa. Mas sim, você está confiando que quem contratou ela na outra empresa contratou bem. Não, se ela trabalhou, ela teve esse cargo de gerente em determinada empresa, aqui como gerente ela vai se dar bem. E às vezes não é assim. Porque essa descrição de perfil, né, essa definição de perfil, ela também tem que combinar com você, que é líder, e tem que combinar também com o restante do time. E às vezes esse perfil de pessoa se dava bem em outro lugar, mas dentro da sua empresa não. Então aí está mais um erro que precisa se atentar na hora da contratação. E uma coisa que é muito comum acontecer é quando não tem clareza nos combinados da atividade do que a pessoa vai fazer. Já deve ter ouvido falar muita gente reclamando, que eu fui contratado para fazer tal coisa e aí acabaram mandando eu fazer outras coisas ou mais coisas do que eu fui contratado. Então, isso gera algo ruim, uma sensação ruim entre a relação entre o colaborador e a empresa. Então, tem que ficar muito claro. E existem ferramentas para isso, né? Essa clareza, quais são as atividades, o que fazer, o que pode ser feito a mais, escutar o próprio colaborador. Eu vou falar isso mais à frente, sobre coisas que ele pode fazer ou deixar de fazer, para que tudo aconteça de forma harmoniosa e gere resultados para você. Esse foi o segundo ponto, recrutamento e seleção. Uma coisa que é muito interessante, pouca gente fala, é sobre o onboarding do colaborador. Esse é o terceiro item aí do nosso mapa. O onboarding, que é uma palavra em inglês, que significa trazer a bordo, né? O onboarding é as boas-vindas desse colaborador. Então, é muito comum, e eu já entrei em empresas para trabalhar, já fui funcionária, eu acredito que você que é empresário hoje já foi funcionário também, e muitas vezes que eu fui contratada, eu fui jogada lá dentro, né? Então, você não sabia nem onde era o banheiro. Não fui apresentada às pessoas, no máximo a quem estava perto. Então, você fazer um bom onboarding, você traz a pessoa, você aconchega a pessoa, você acolhe a pessoa. Para a pessoa se sentir bem dentro da sua casa, quando alguém vai te visitar, você mostra onde é a casa, você apresenta as pessoas numa festa, por exemplo, num jantar, né? Você faz de tudo para aquela pessoa se sentir bem ali dentro, porque ela se sentindo bem, ela se solta, ela colabora, ela interage. E o colaborador é a mesma coisa, um funcionário é a mesma coisa, né? Eu lembro de várias vezes, várias empresas que eu trabalhei, que eu tinha que me virar lá internamente, e perguntando de pessoa para pessoa com quem que eu falava sobre determinado assunto, porque simplesmente jogaram lá. Isso é muito ruim. Isso causa uma primeira impressão muito ruim do colaborador. A impressão é que ele não é importante. E você, como proprietário de empresa, dono de empresa, líder, você contratou porque ele é importante para a empresa. Então, esse onboarding é muito importante. Então, no onboarding, o que eu considero que é o importante? Você apresentar o ambiente, né? O local que a pessoa vai trabalhar, a missão, visão e valores da empresa tem que estar muito claro, porque essa pessoa está diretamente ligado a isso dentro da sua empresa. A estrutura física da empresa, onde é banheiro, onde é refeitório, horários, como é que funcionam as coisas, e a comunidade. As pessoas que essa pessoa vai ter contato, não só na equipe dela, mas a pessoa do RH, a pessoa do café, várias pessoas que ela vai ter contato ali direto, e ela precisa saber. As que ela não vai ter contato direto também, mas depende do tamanho da empresa, né? O ideal é que ela se sinta acolhida, que ela conheça, ela talvez não decore o nome de todo mundo, mas que a empresa saiba que ela é nova. Nossa, eu lembro que eu trabalhando em empresa, às vezes acontecia, nossa, mas quem é você? Você é nova aqui? Porque ninguém apresentava. E ainda tinha até essa brincadeirinha, a fulana contratou ela e nem apresenta. Não é ruim isso? Então, não deixe isso acontecer na sua empresa. Quando você contratar alguém, faça esse boas-vindas, esse onboarding com o seu colaborador, que vai fazer toda a diferença. Vamos para o quarto item, treinamento. Esse é um grande erro das empresas acharem que
o funcionário tem que chegar pronto, que você contrata ele pronto, porque você olhou lá no currículo, né, tudo que ele já estudou, tudo que ele já trabalhou, então ele chega pronto e você não precisa fazer mais nada. Esse é um grande erro, é um grande engano. Os treinamentos, eles precisam acontecer constantemente, você precisa sim investir no seu colaborador para que ele esteja alinhado com aquilo que você espera. Ele não é adivinho, cada empresa é de uma forma, até os processos, que são coisas iguais entre as empresas, cada empresa coloca a sua pitada, a sua personalizada ali. Então, é importante que hajam os treinamentos. E quando a gente fala de treinamento, a gente fala tanto de curso, quanto de livro, quanto de evento. E aí vai de você combinar com o colaborador até que ponto o investimento é seu, até que ponto o investimento é dele. Mas é importante que sim haja investimento seu, até para o colaborador se sentir motivado a investir nele também, você também investir. Então, você motivar os seus colaboradores, por exemplo, a leitura de um livro por mês, discutir um capítulo desse livro por semana. Essa é uma forma de treinamento, quando não há recurso, não há tempo para uns treinamentos maiores. Mas o importante é que continue, que tenha treinamento periódico, que vocês tenham ferramenta de treinamento. Por exemplo, eu tenho a Universidade Empreendedora, não, a Escola Gestão Fitness, que hoje ela é para as academias, para os colaboradores das academias. Então, as academias contratam a Escola Gestão Fitness, se torna uma universidade corporativa para os colaboradores, ou seja, está ali 100% do tempo para eles acessarem a hora que eles quiserem. Então, o treinamento é um ponto importante e o colaborador se sente valorizado. Uma coisa que é importante falar sobre colaborador, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos. O seu funcionário, ele está de passagem na sua empresa. Então, não é para você ficar, poxa, eu investi, treinei, não sei o quê, contratei e agora ele vai embora, vai para outra empresa. Existe uma série de motivos para ele estar indo embora, assim como existe uma série de motivos se você não quer que ele esteja ali. Mas o fato é que, considerando em condições normais, está todo mundo feliz, é uma etapa da vida dele. O tempo que o colaborador está na sua empresa é uma etapa da vida dele que ele vai passar na sua empresa. Olha para o seu currículo. Eu, quando olho para o meu, fiquei 2 anos em uma empresa, 2 anos em outra. Foram etapas que eu fui seguindo na minha vida e os seus colaboradores também. Eles têm etapas. Então, que este tempo de vocês juntos seja o melhor para ambos. Tanto para esse colaborador adquirir mais conhecimento, mais experiência, quanto você receber a contribuição dele nos resultados da sua empresa. Vamos para o quinto item desse mapa da equipe dos sonhos, que é Opa! Nossa, enrolei legal. É a avaliação de desempenho. A avaliação é algo que precisa ser feita constantemente, porque a gente fala em treinamento, então tem que ter uma avaliação para ambos saber onde é que precisa ser melhorado, o que precisa ser aprendido. Então, a avaliação a gente fala sobre analisar o CHA, que a gente chama de CHA, o CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, o que o colaborador tem de conhecimento, o que ele sabe, conhecimento, o que ele sabe, habilidade, o que ele sabe, o que ele faz, né? O que ele sabe fazer, e atitude, ou seja, qual é a proatividade desse colaborador no dia a dia. Desculpa, gente. Qual é a atitude dele no dia a dia? Essa proatividade é muito importante também. Então, na avaliação, você avalia esses pontos. No treinamento que eu tenho da equipe dos sonhos, eu falo sobre tudo isso detalhadamente, com modelos para você aplicar no seu negócio. E outro ponto também que a gente fala na avaliação, muita gente chama de feedback. Eu não gosto do feedback, eu gosto do feed forward. O que é o feedback? O feedback eu costumo dizer que é uma DR. Geralmente o líder ele chega para o colaborador e fala: por que você não fez isso, ou você fez isso errado, como é que a gente pode melhorar? Então, é a mesma coisa que o seu filho chegar com uma prova, com uma nota vermelha, e você fala assim: porque você errou isso, que você tirou a nota vermelha, vira uma DR, vira uma discussão. Por mais que não se torne algo, uma discussão, geralmente é olhado só os pontos negativos, ou até, tem gente que fala assim que é o sanduíche, né? Primeiro você
elogia, depois você critica, depois você elogia de novo. Eu, particularmente, não gosto muito por tudo que eu já vivenciei como líder, como dona de empresa e como funcionária. De tudo que eu já olhei, desde que eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos, então eu trabalho há 26 anos, eu gosto do feed forward, porque o feed forward você olha para frente, você esquece o que ficou para trás. Na conversa, isso faz diferença. Na conversa, quando você chega para o seu colaborador e olha e fala assim: bom, como é que a gente pode melhorar esse resultado? Vamos ir por esse lado? Você precisa aprender tal coisa? Você precisa, sei lá, fazer hora extra? Contratar um software novo? É escutar o colaborador. Tá, para melhorar este resultado, para onde a gente vai? Automaticamente, quando a gente fala para onde a gente vai, já está implícito não repetir aquilo que está errado. Então, voltando àquilo lá que a gente falou da nota vermelha da prova do filho, quando a gente fala assim, ok, você tirou nota vermelha, como é que a gente faz para tirar nota azul no próximo bimestre? Então, por exemplo, vou falar pela minha filha. Minha filha, eu sei por que ela tirou nota vermelha. Ela teve uma vez que ela tirou, veio com uma média vermelha. Eu falei, tá, porque não olhei só pelo que isso aconteceu, porque ela sabia o que tinha acontecido. Ela sabia que ela não tinha estudado, ela sabia que ela não tinha entregue trabalho, mas eu não fui nesse ponto. Eu falei assim, bom, então no próximo semestre, no próximo bimestre, eu quero ver as lições que você fizer e eu quero ver também o trabalho que a gente vai fazer juntas. Eu falei isso. Eu não falei porque, viu, que você não fez a prova, que você não estudou para a prova, você não fez o trabalho. Não, porque isso causa uma atmosfera negativa, uma atmosfera de julgamento. Quando você fala o que deve ser feito, já fica implícito que é o oposto do que não deve ser feito. Deu para entender? Eu espero que você tenha conseguido entender a diferença entre dar um feedback e fazer um feed forward, que é o que eu considero melhor aí na avaliação dos colaboradores. Vamos lá para o quinto item, metas. Se não tiver meta para o colaborador, fica tudo muito solto. Fica aquela coisa, ele chega, trabalha, vai embora, mas aonde ele que tem que chegar? Né? O que ele precisa entregar? Então, ter metas é a melhor forma de mensurar o trabalho dele. É a melhor forma de vocês identificarem, inclusive, quando que eu vou para o próximo item que eu vou falar do plano de carreira. Então, quando você tem meta, a meta ela precisa, o ideal é que você utilize o método SMART. A meta ela precisa ser específica, então é algo específico, identifique algo específico como sendo a meta. Ela precisa ser mensurável, que você consiga, por faturamento, por quantidade de entrega de alguma coisa, depende do seu negócio. Ela tem que ser alcançável, também não adianta você jogar lá para cima, porque se você jogar muito para cima a meta, ela fica inalcançável e isso desmotiva. Também se que é um cuidado que se toma. Se ela for muito baixa, ela for muito fácil de ser alcançada, ela também não exige esforço e não há aquele trabalho, aquele desenvolvimento que precisa acontecer, né? Que a gente só é como treinar na academia, né? Se está fácil, você não cresce, o músculo não vai endurecer, não vai ter hipertrofia, enfim, tem que estar difícil para que você se esforce, só que não pode estar difícil demais a ponto de você se lesionar. Acho que aí eu fiz uma analogia que dá para entender. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Temporal é que ela tem que ter um prazo, e relevante ela tem que fazer sentido. Não adianta você ir e colocar a meta para um monte de coisa que o colaborador aquilo não faz sentido para ele, nem para o que ele faz. Por isso que é aí que vem o conjunto, uma coisa ligada à outra, porque a descrição de cargo tem que fazer sentido para ele, o treinamento tem que possibilitar essa entrega, que possibilita a entrega das metas. Por isso, quando a gente fala de gestão de pessoas, tem gente que fala assim, eu falo só sobre liderança, eu falo só sobre comunicação, eu falo só sobre recrutamento. Não tem como você falar de uma coisa só, porque elas são todas interligadas. Uma coisa precisa da outra. Então, voltando, metas. Seu colaborador precisa ter metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Sétimo item do nosso plano aqui para você construir a sua equipe dos sonhos,
o plano de carreira. Mas, Thaís, minha empresa é muito pequena, como é que eu vou construir um plano de carreira? Às vezes, a sua empresa ela não tem como essa pessoa crescer hierarquicamente. Né? Ela entra lá como auxiliar de alguma coisa, analista de alguma coisa, e não tem como ela se tornar gerente e tal. O que eu posso dizer por experiência? Tá? A minha primeira empresa, 2 funcionários meus se tornaram donos da empresa. Depois que eu saí, eles compraram, primeiro um comprou a empresa, aí o outro ainda continuou funcionário, depois vendeu para o outro que era funcionário. Então, isso pode acontecer. De repente, um funcionário que você contrata lá como um vendedor seu, como a sua secretária, pode se tornar dono da sua empresa em algum momento. Então, dizer que, porque eu sou pequeno, não tem plano de carreira, tem. O que é o plano de carreira? É quando você tem um diagnóstico de futuro. Você olha para a sua empresa, aonde você quer chegar. E você abre isso para esse colaborador. Fala, eu quero chegar nesse determinado faturamento, eu quero chegar nesse determinado objetivo, a nossa visão é essa. Visão, missão, visão, valores, nossa visão é essa. Como que ele se encaixa nessa construção? E nessa construção de onde você quer ir com a sua empresa, tem a parte dele. O que ele precisa aprender, o que ele precisa entregar para crescer vocês dois juntos. É isso que as empresas precisam entender. E tem essa dificuldade, né, de entender que esse colaborador está ali junto com você, você junto com ele. Os dois, é uma relação de troca. As pessoas têm aquela coisa de o funcionário está aqui para me obedecer, o funcionário geralmente tem medo do chefe. Gente, não é mais assim. Hoje, qualquer pessoa que entre em qualquer empresa, ela vai olhar e falar, tá, se a pessoa só está interessada no dinheiro, e isso não é o que você quer para você, se você só quer alguém que receba o dinheiro e faça e vá embora, ok, então contrata alguém assim. Mas se você quer alguém ponta firme, essa pessoa precisa crescer junto com você. Se você quer crescer, você precisa de alguém que pense assim também. Então, o diagnóstico do futuro da pessoa e futuro da empresa precisam estar interligados para você criar este plano de carreira. Ou seja, do mesmo jeito que você faz, ou pelo menos deveria fazer, um planejamento estratégico de crescimento para esse mês, para esse bimestre, para o próximo semestre, para o próximo ano, para os próximos 5 anos, o seu colaborador está junto. Fulano, se a gente chegar até aqui, você vai receber mais, você vai ser promovido, você vai ter uma vantagem se a gente chegar. Nós estamos juntos, estamos juntos. Se a gente chegar aqui no outro ano, você está junto também. E eu vejo isso acontecer mesmo com empresas pequenas. E, geralmente, as empresas que fazem isso crescem mais rápido. Então, se você nunca teve tempo para pensar nisso, talvez seja um dos problemas, né? Uma das possíveis causas dos problemas que você tem com pessoas. Vamos para o 8º item agora, que é o item motivação, né? Ele é bastante polêmico, essa parte da motivação, né? Que ninguém motiva ninguém, você já deve ter escutado isso, né? Que ninguém motiva ninguém. Mas quando a gente fala de motivação, é que a pessoa precisa um motivo de estar, né? A pessoa precisa ter um motivo para estar ali. Tá, qual é o motivo que a maior parte das pessoas vão falar? Tá ali para receber um salário. Tá, mas quando a gente fala de motivação, a gente precisa criar na cabeça dessa pessoa um significado, né, para ela estar ali. E geralmente a motivação, ela é muito individual. O que é sucesso para mim não é a mesma coisa do que é sucesso para você. Então, quando a gente fala de motivação para o colaborador, você precisa saber o que é motivação para ele. Então, você viu que a da motivação já está ligado a plano de carreira, está ligado à meta, está ligado à avaliação, a treinamento, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, a motivação, ela vai de acordo com aquilo que é importante para ele. Então, tem gente que está ali por dinheiro, tem gente que está ali porque gosta de fazer, tem gente que está ali por comodismo, por N motivos. E o primeiro ponto, uma ferramenta que você pode utilizar é um plano de desenvolvimento individual. É conversar com esse colaborador, ver seu estado atual é esse, aonde você quer chegar. O que é que você faz hoje? O que é que você acha que você não deveria estar fazendo? Entre as atividades dele lá dentro. O que você faz hoje? O que você acha que você não deveria estar fazendo? E o que você acha que você pode fazer a mais? Então, você escutar o colaborador é importante. Detalhe, eu falei individual.
eu já vi situações em que o mentorado, né, o dono do negócio chega para mim e fala, Thais, eu estou com um problema no meu time, eu não sei o que eu faço, eles não estão performando, não estão vendendo, o clima está ruim e tal. Aí eu falo com eles, mas ninguém me fala nada. Eu falei assim, então chama individualmente. Chama individualmente que você vai descobrir. E descobriu. Essa mentorada me contou a história que depois descobriu, porque quando você conversa individualmente é mais fácil da pessoa falar, às vezes ela não quer falar o que está acontecendo na frente de todo mundo. Então, esse plano individual vai te ajudar a entender o que é motivação para o seu colaborador e, com isso, você criar todo esse ecossistema para formar a sua equipe dos sonhos. E outra coisa que é importante, que eu não lembro se eu cheguei a falar, eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre isso, mas eu lembrei, quando eu estava montando esse treinamento da equipe dos sonhos, sobre o clima organizacional. E eu tenho uma historinha para contar sobre clima organizacional. Quando eu estava na faculdade, eu devia estar no primeiro ou segundo ano de administração, eu trabalhava na Gafisa, que é uma construtora muito conhecida aqui em São Paulo. E a Gafisa, naquela época, ela não tinha esse trabalho de clima organizacional. Eu trabalhava dentro da comunicação interna da Gafisa, departamento de RH, comunicação interna. E eles não tinham uma pesquisa de clima organizacional. Se mostravam as pessoas muito felizes, né? E, inclusive, naquele ano, a Gafisa ganhou como uma das melhores empresas para trabalhar. Se não me engano, era 100 melhores empresas para trabalhar. Hoje tem outro nome, mas naquele ano a Gafisa ganhou. Só que, para ganhar aquele prêmio, é distribuído um questionário para os colaboradores. E a Gafisa selecionou os colaboradores que iam responder aquele questionário. Paralelo àquilo, aquele trabalho feito para, se não me engano, era a revista Exame que fazia, eu fiz uma pesquisa de clima organizacional para um trabalho meu da escola, que não bateu com a pesquisa. Porque o trabalho que eu fiz de clima organizacional, ele visava conversar com todos os níveis da empresa, desde o presidente, diretoria, até o peão de obra, né? Então, todos, né? Todas as hierarquias, o pessoal desde do café, o pessoal da Xerox, financeiro, o pessoal de obra, todo mundo. Eu conversei com um pouquinho de cada um, então ficou bem amplo, assim, bastante variada essa pesquisa. E essa pesquisa de clima organizacional, ela visa identificar como é que é a percepção dos funcionários sobre a empresa. Então, de repente, a sua empresa é muito pequena e não cabe incluir uma pesquisa dessa, porque lá no plano individual, você já conversando, você já vai ter essa percepção. Mas eu só falo que, assim, se a sua empresa tiver mais funcionários, tiver hierarquia, é importante que essa pesquisa seja feita não só com quem você acha que tem que te responder, porque geralmente os cargos mais altos vão mostrar uma satisfação maior pela empresa do que os cargos inferiores. Já aviso de antemão. Geralmente é isso que acontece das vezes que eu fiz esse tipo de pesquisa. Então, essa é mais uma ferramenta que você pode aplicar se for o caso da sua empresa. Às vezes a empresa é muito grande, e o organizacional é uma das ferramentas. Vamos para o nono item, que é a comunicação interna. A comunicação interna é uma das partes que eu mais gosto dentro da gestão de pessoas, que, como o nome já fala, é a comunicação interna da empresa. Por que a comunicação interna é necessária? Eu trabalho, como eu já falei, no segmento de academias e a gente vê pelos grupos de alunos, pelas conversas com os gestores, alguns pontos que às vezes esbarra no comportamento do colaborador na empresa. E aí você fala assim, cara, como é que eu vou falar para aquela pessoa que aquele comportamento não é ideal? Porque às vezes acaba indo para uma esfera muito íntima, que pode até ser mal interpretada. Às vezes é a forma como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, como a pessoa se relaciona com os clientes, né? Então, tem uma série de coisas que, para você evitar ou achar que é o óbvio, que é tudo óbvio, não é, o óbvio não existe. Não existe. Cada um de nós é criado de uma forma, cresceu numa família com uma educação diferente, em culturas, né, em tradições diferentes, que quando a gente está dentro de uma empresa, há conflitos, né? Então, você às vezes acha que determinada conduta é algo óbvio, e para algumas pessoas não é.
às vezes em questão de educação, né, como cumprimenta, enfim. Então, quando a gente fala de comunicação interna, principalmente, o ponto principal é o regulamento interno. Você precisa ter na sua empresa um manualzinho de como essas pessoas devem se comportar lá, com as boas práticas, e algo que seja para todo mundo, que não seja só alguns. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem uma pessoa tão bem educada, outra bem educada. Uma vez eu vi eu estava vendo uma avaliação de uma clínica médica, onde o médico, todo mundo, assim, na avaliação, todo mundo elogiava o médico, mas todo mundo criticava a recepcionista. Porque a gente tem uma coisa muito errada aqui, né? É lógico que esse pessoal da recepção não tem treinamento, esse pessoal da recepção tá bem errado, tá bem mal instruído. Então, o regulamento interno serve para você nivelar os comportamentos. Então, aqui todo mundo faz isso, cumprimenta dessa forma, fala dessa forma, se veste dessa forma. Quando tem o regulamento interno, assim, aqui todo mundo vai usar uniforme, aqui tem que estar todo mundo de cabelo preso, independente se é homem, mulher, com cabelo comprido, tem que estar preso. Então, isso está no regulamento interno. Então, isso é muito importante para você não ter problemas depois. Que é mais problema para quem? Para o líder, né? É o líder que tem que ficar falando, não faça isso. Aí tem outro, mas fulano fez, sabe? Faz o regulamento interno, que aí a pessoa entrou na empresa, ela vai ter acesso a isso, vai concordar. Isso tem escola, por exemplo, né, coloca minha filha na escola, né, quando faz a matrícula, vem o regulamento. Não pode usar celular na sala de aula, não pode isso, não pode aquilo. Tá? Você assina ali por quê? Mas é óbvio que não pode usar celular dentro da sala de aula. Você está assistindo aula. Não, óbvio, não existe. Óbvio, precisa ser dito. Tenha um manual de boas práticas dentro da sua empresa. Estamos seguindo para o finalzinho dessa aula. Você que está acompanhando pelo Instagram, está acompanhando aqui dentro do Zoom. O último item, que é um item muito delicado, inclusive eu tenho um vídeo bastante comentado lá no meu YouTube, que eu falo da demissão. A demissão é algo muito delicado, mas que é importante ser falado, sim. A demissão, ela precisa ser humanizada, ela precisa ser ética e precisa ser legal. Como eu vejo gente demitindo de forma errada? Primeiro, humanizada. Sabe aquela coisa de... eu sou contra, tá? Demitir quando volta de férias, demitir na véspera do Natal, sabe? Esse tipo de coisa é que você não para pensar na pessoa. Às vezes demitiu porque a pessoa passou lá, ficou doente, pegou a licença, quando voltar a gente manda embora. Por mais que você tenha percebido que aquela pessoa não fazia tanta diferença, ou que você contratou a pessoa para substituir, que era melhor, enfim, eu entendo que isso acontece. Porque aí que entra a ética. Às vezes é legal, mas não é ético, né? É você olhar, deixar de olhar aquela pessoa como ser humano. Então, quando eu olho, eu já fui demitida várias vezes, eu já demiti pessoas, e são essas três principais coisas que eu falo. Ela precisa ser humanizada, a forma de falar, como é falado. Nossa, passei nesse vídeo no YouTube, eu conto, já passei por demissão assim completamente horrível, né? Porque o ideal é que você não feche portas, que esse colaborador não feche as portas para você e que você não feche as portas para ele. E vou te falar, o mundo gira, o mundo dá voltas. Uma das piores demissões que eu já tive foi de uma empresa num segmento que eu atuo há 20 anos. E eu, numa boa, na hora que eu fui demitida, estava acontecendo uma sequência de demissões, eu falei, olha, eu fui dar um feedback, foi um feedback. Eu falei, esse feedback vira DR, né? Não dá certo. Fui dar um feedback sobre alguns comportamentos do dono da empresa. Eu falei, olha, você está demitindo as pessoas, mas as pessoas estão falando tal coisa. Então, se você fizesse dessa forma, sabe? Eu fui numa boa. Pode ter soado como arrogante, né, para ele. Falar, o que que é ela? Minha funcionária vai falar como eu, dono, vou ter que atuar. Para você ver como arrogância é uma meleca, né? Do parte dele, talvez ele sentiu que foi eu que fui arrogante, né? Então, aí ele ficou muito irritado comigo, né, na demissão, daquele do tipo, vai embora agora, não vai para sua mesa. Eu falei, tá, vou pegar, tem um arquivo meu dentro do computador. Não, você não vai mexer em nada, só porque eu falei que ele estava demitindo as pessoas de uma forma que estava causando um mal-estar, que já é ruim, né, gente?
um monte de gente sendo demitida, vira aquela rádio peão, né? Oh, você viu que um monte de gente está sendo demitida? Já passei algumas vezes por isso. Só que a arrogância da pessoa que não soube se colocar no lugar de líder, escutar, ouvir, né, e processar aquilo, ele acabou se voltando contra mim. Então, e isso não é humanizado, isso não é, algo legal para se fazer. Essa empresa acho que nem está mais no mercado hoje em dia e a gente não me surpreende o porquê, né, com essa postura do dono. E ela tem que ser legal, né, gente? Então não vai demitir mulher grávida, essas coisas erradas que o pessoal faz, né? Desnecessário, é dor de cabeça, não vai com aquela assim, vai ter que entrar na justiça, a gente vê. Eu já vi processo, mandar uma mulher grávida embora, a vir à justiça, oficial de justiça, com a grávida, fazendo ela voltar a trabalhar na empresa, no lugar que ela foi mandada embora. É uma situação horrorosa, gente. A demissão ela tem que ser muito bem pensada e ser feita de forma correta, para que aquela coisa, eu sou da paz. Eu acho que tem que estar todo mundo feliz, todo mundo bem, né? Se a gente não está trabalhando junto agora, mais para frente, pode ser que a gente venha a trabalhar, pode ser que esse funcionário se torne seu cliente, pode ser que ele venha se tornar seu fornecedor, você não sabe para onde ele vai, né? Que conexões que você pode ter através dele. Então, a demissão é algo, sim, que para você ter uma equipe dos sonhos é um item importante. Mas, Thaís, por que você está falando de equipe dos sonhos e a demissão não é algo depois a pessoa não fez parte da equipe dos sonhos, ela está indo embora? Mas a gente nunca sabe se essa pessoa pode trazer outra pessoa para trabalhar com vocês, pode te indicar. A gente não feche portas por conta de um mau comportamento, uma má liderança no momento da demissão. Recapitulando os 10 itens desse mapa da equipe dos sonhos. Primeiro, a liderança, está tudo na sua mão. Segundo, recrutamento e seleção, recrute bem para ter menos problema e para ter alguém que realmente vai te ajudar a levar a sua empresa ao patamar que você quer que ela chegue. Onboarding, boas-vindas é muito importante, treinamento e avaliação, metas, plano de carreira, a motivação dos colaboradores, a comunicação interna e a demissão. Então, esses são os 10 itens principais de uma gestão de pessoas, né, de recursos humanos aqui, para você ter um time engajado, ter uma equipe dos sonhos de verdade. Mesmo que você olhe e fale assim, Thaís, mas a minha empresa é muito pequena, eu tenho 2, 3 funcionários. Você tem como criar esse processo de forma simples, né? Tá só pequeno, mas por que não fazer algo bem feito mesmo sendo pequeno? Né? Nossa, mas do jeito que você falou, assim, plano de carreira, comunicação interna, isso é só coisa para empresa grande. Não, você tem como criar um processo simples, do tamanho da sua empresa, mas mesmo que seja pequeno, faça direito. Porque você é pequeno agora, você tem 2, 3 funcionários agora, amanhã você pode ter 20, 30, quase toda empresa começou assim, com meia dúzia de pessoas. Por que daqui para frente você não pode ter outras unidades, outras filiais, ser franqueado, ser uma grande rede? Não sei qual é o seu plano, o seu sonho. A única certeza que eu posso te dar é, sozinho você não vai. Sozinho você não vai chegar. Você vai precisar de gente para te ajudar. E quanto mais estruturado você tiver para criar a equipe dos seus sonhos, mais rápido e mais longe você vai chegar. Muito obrigada para você que acompanhou toda essa aula até o final. Eu fico muito feliz em compartilhar todo esse conhecimento dos anos que eu tenho como empresária, como mentora de negócios, onde eu trouxe aqui, né, uma forma simplificada para que você possa estruturar a equipe dos sonhos da sua empresa. Então, me despeço aqui. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Uma ótima noite e até a próxima.